alguns versículos no Salmo 116, que fala assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, e o Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus, é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aqui nós podemos ver a palavra do Senhor nos orientando e nos afirmando que o Senhor ouve as nossas orações. Quando nós nos encontramos em situações difíceis, nós devemos de clamar e o Senhor ouve o clamor dos seus filhos. E eu me encanto com essa palavra. Ele inclinou seus ouvidos para ouvir o meu clamor, a minha oração. Imagina você clamando ao Senhor e Ele inclinando seus ouvidos para ouvir as tuas orações. Que maravilha, que privilégio nós sermos filhos desse Deus tão poderoso, desse Deus tão maravilhoso. E a palavra do Senhor ainda diz aqui no livro Salmos 34. Clama o justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. Perto está o Senhor do que os tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Há poucos dias eu ainda não estou bem recuperada, estava com uma gripe muito forte e estava muito mal mesmo. Mas mesmo nas situações difíceis eu clamava ao Senhor. Mesmo que naquela angústia, naquela dor, naquele sofrimento de dor, eu sabia que o Senhor estava lá e Ele estava ouvindo o meu clamor. Eu sabia que Ele estava inclinando os seus ouvidos para ouvir as minhas orações. E graças a Deus, não estou bem restabelecida ainda, mas já estou bem melhor, eu só tenho de agradecer ao Senhor. E a palavra do Senhor diz lá no livro de Jó, que é no capítulo 37, verso 21, agora não se vê a luz que resplandece nas alturas entre as nuvens, mas passa o vento e as limpa. Então nós podemos ver aqui quando Elu estava o amigo de Jó, ele estava falando, conversando com Jó, falando do grande poder que Deus tinha. Eliú, o amigo de Jó, Eliú, ele estava falando da grandeza de Deus, do tamanho que é o poder de Deus para Jó. E então aqui ele fala, né, que a luz está lá. Em outra tradução fala o sol está lá. E vem as nuvens e nós não podemos ver o sol, mas o sol continua lá. E a luz é o nosso Deus e ele continua lá. Ele sempre está lá. E muitas vezes nós passamos por dificuldade, problemas e esquecemos do grande poder de Deus e esquecemos que Ele está lá. Muitas vezes as nossas dores, o nosso sofrimento, os nossos problemas, as nossas dificuldades vai criando como uma escama que nós não conseguimos ver, nós não podemos sentir, porque é tão grande aquela luta, aquela provação, que a gente fica ali sem saber o que fazer.
mas nós precisamos ter no nosso coração, não importa o tamanho da nuvem que ela está passando, não importa se é uma nuvem clara ou uma nuvem escura, o importante é que Deus está lá. E quando nós passamos a orar, quando nós passamos a clamar, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas orações, para ouvir a oração dos seus filhos. Aqui o salmista estava falando: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Ele inclinou seus ouvidos para ouvir a oração. Que maravilha nós termos esse Deus. Quando nós buscamos, quando nós confiamos nele, ele age com poder e com graça, por mais que passamos muitas vezes por momentos tão difíceis que nós não temos nem força para orar. Mas lá dentro do nosso coração, nós temos que ter fé que ele está lá. E que no momento certo ele vai trazer a vitória, ele vai trazer a libertação, ele vai trazer a cura, ele vai trazer o perdão, ele vai trazer a salvação, porque ele é um Deus de amor, ele é um Deus de amor e ele zela para que a sua palavra seja cumprida em nossas vidas e nós precisamos de crer. Se aqui está escrito, o salmista Davi afirmando que ele inclinou seus ouvidos para ouvir a sua oração. Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a minha e a tua oração. O importante é nós abrirmos o nosso coração na presença de Deus, é nós reconhecermos que nós não somos nada diante da sua grandeza, diante da sua sabedoria. Quem somos nós? Nós não somos nada, mas Ele nos ama e Ele inclina seus ouvidos para ouvir as nossas orações. Quando a nossa oração parte de dentro do nosso coração, com aquela intimidade que a gente tem com esse Papai maravilhoso, Criador dos céus e da terra, Ele ouve o nosso clamor e Ele responde às nossas orações. Muitas vezes Ele não responde como nós queríamos, mas Ele não deixa de dar a sua resposta. E a vontade de Deus é agradável e é perfeita. Então que se cumpra a vontade do Senhor na nossa vida. Mas nós nunca devemos de esquecer que Ele está lá. Não importa o que você está passando, que está criando aquela neblina que você não está conseguindo sentir e nem ter fé. Não, será que ele está lá? Não, lá no teu coração. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho do problema, da dificuldade, você precisa de crer que ele está lá. E no momento certo, ele vai responder a tua oração. Ele vai te dar a vitória que você precisa. Ele vai solucionar aquele problema, porque nós servimos um Deus de amor. Ele é justo. Ele é um Deus justo, mas ele é um Deus de amor. Então não vamos desanimar. Vamos sempre querer que ele está lá. E ele está contemplando. Ele está contemplando o nosso dia a dia, o meu, o teu sofrimento. Ele está contemplando. E no momento certo, se nós não desanimarmos, se nós não desfalecermos, nós vamos alcançar a bênção maravilhosa a qual nós estamos clamando, a qual nós estamos pedindo ao Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós pedirmos crendo, nós recebemos. Então nós precisamos pedir com fé, sem duvidar. Não importa o momento que o Senhor vai responder, o importante é que nós estamos orando com fé e confiando nele. Amém? Vamos estar orando ao Senhor neste momento. Pai querido, nós continuamos na tua santa presença porque nós cremos que o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus verdadeiro, o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o Senhor sabe, Pai, da situação de cada um que está vendo esse vídeo, meu Deus. E eu coloco essa pessoa diante de Ti, Pai. Eu não sei qual é a tribulação que ela está passando, qual é o problema, qual é a dificuldade, mas o Senhor é Deus sabedor de todas as coisas. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor, nas áreas de necessidade. O Senhor sabe
qual é o problema, qual é a dificuldade, e eles estão clamando a Ti, e nós te pedimos em nome de Jesus, inclina os teus ouvidos e ouve a oração dos teus filhos, Senhor, e responde uma por uma para a honra e a glória do Senhor. O Senhor é um Deus fiel, o Senhor não muda, Pai, nós cremos em Ti, Tu sempre vai ser o mesmo, para sempre será o mesmo. O Deus fiel, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, o Senhor é o mesmo, Pai. Por isso nós tomamos posse da nossa oração respondida. Nós tomamos posse da cura da enfermidade, da solução do problema, Senhor, da porta aberta do bom emprego, Senhor. Oh Deus, da causa na justiça, Senhor, o Senhor agindo em favor dos teus filhos, seja lá o que for, o Senhor é Deus sabedor de todas as coisas e o Senhor pode. E pela fé nós tomamos posse e pela fé nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Fique conosco hoje e sempre, nos guardando e nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus amados. Um beijo grande nesses corações maravilhosos. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, tá bom? Fiquem na paz.